Vamos para a leitura da semana aqui. Presidente. Bem, a gente percebe que os que estão vindo aqui sempre os mesmos, né? Eu gostaria que vocês pensassem como que vai fazer para a gente trazer mais. Então, eu acho que, inclusive, eu estava assistindo um encontro que o cara falou que a floresta está pegando fogo e a andorinha chega lá com o bico e jogava lá, né? Aí perguntar para ela, né? Você não vai dar conta de apagar o fogo? Aí ela falou assim: pelo menos estou cumprindo a minha função, a minha parte. Aí o cara: será que está certo? Nós temos que ir mais além. Além de cumprir a nossa parte, tem que pegar e empurrar os outros para cumprir também. Então, a andorinha, pensava eu, quando eu lia isso, que a andorinha estava fazendo uma coisa extraordinária. Mas não, ela estava sendo omissa, não fazendo o quê? Ia bicar o pericano lá, e o pericano daquele bicão, vai lá, bica ele, para que ele possa entrar dentro d'água e jogar também na coisa, né? Então, nós somos, isso chama-se comodismo. Cumprimos a nossa função e pronto, certo? Então, vocês vêm toda semana, vem. Aí eu estou indo a semana, mas eu acho que chamar o colega toda vez para vir é obrigação também, certo? Não ficamos incomodados em vir aqui, não. Agora, se acabar tudo, o que eu posso fazer, né? Deixa a floresta pegar fogo, né? Então, isso que eu só para vocês, e a gente não pode ficar agora para frente. E eu pensava também que eu estava cumprindo. Não, além de eu cumprir minha função, eu tenho que bicar o outro também para ele fazer a dele também. Porque ele não fazendo, eu vou ficar sozinho. Vai ficar muito pesado para a gente. Então, se todos chamando o outro, fica mais leve para todos. Vocês já viram aquele ditado que a pessoa, 4 pessoas pegam um ser humano, levanta com o dedo. Mas aquele caso, todos juntos de uma vez só, ele tem muito mais força, certo? Isso que eu quero passar para vocês, tá? Vamos ver aqui? Viva com determinação. A vida melhora imensamente quando você para de deixar as coisas acontecerem e passa a fazer as coisas acontecerem. Viu? Ao invés de ser uma vítima, seja alguém que faz. Ele não dá conta. Lê você então, a sua parte. Ao invés de procurar alguém para culpar, procure pelo que você pode fazer. Ao invés de perguntar por que isso aconteceu comigo, pergunte: o que posso fazer? Estabeleça suas prioridades e concentre-se em seus objetivos. Nenhuma situação pode lhe derrotar quando você vive com determinação. As coisas que lhe acontecem têm uma importância menor, comparado ao que você pode fazer com elas. Use seu senso de direção, seu foco, seu comprometimento e assim com ação eficaz. Deus guiará você em qualquer situação, não importa o que aconteça. Tenha atitude, seja nos seus pensamentos, suas palavras, suas crenças ou em suas ações. Determine-se, anime-se, tenha coragem, vença seus medos.
com certeza Deus irá ajudá-lo a superar seus limites. Ótima semana. Coitada da andorinha, então. A andorinha, então, não estava fazendo a parte dela, não. Eu crente que ela estava cumprindo seu dever. Deixa o Zé Walter comentar aí. Nota fiscal versus SF. Quem, Geraldo? Transporte. Como contabilizar uma dívida, e a segunda é menor aprendiz. Josino. Nota fiscal eletrônica, serviços. Mais alguém? Boa noite, Wagmar. Mudou de lugar hoje, Wagmar? Tentando esconder do ar-condicionado. Apuração de ICMS, empresa simples. Só. Vamos aqui com o Zé Walter, então. Vamos começar. Nota fiscal versus SF. Jogo bom, hein? Antes eu quero... Até hoje eu vi uma piadinha e eu perguntaria a nós: você está preparado? O médico foi no mecânico e enquanto o mecânico consertava o carro, o médico observava, e o mecânico funcionou o carro, maravilha, beleza, e falou: doutor, posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Por que eu, como mecânico, deixo essa máquina funcionando? Não é a mesma coisa o senhor numa cirurgia? Por que eu ganho tão pouco? Deveria ganhar igual o senhor. Aí é onde eu falo: você está preparado? O médico disse: quero ver você fazer isto com esta máquina aí funcionando. Então é isso que faz a diferença. Nós temos que estar preparados para dar as respostas certas. Correto? Mas a pergunta é uma colocação. SF, nota fiscal. Tem um decreto, a partir de setembro, de que dispensa a SF se você utilizar nota fiscal eletrônica. Vocês estão sabendo? Oi? Correto. Toda nota fiscal eletrônica, ao invés de você emitir o SF, o cupom, você pode emitir a nota fiscal eletrônica. Com CPF. Dele tem CPF. É claro. Aí não tem como a pessoa emitir a nota. Aí, no caso, primeiro você depois vai ter que pedir a dispensa de SF. Já tem alguém utilizando isso aí? Ô, Otávio, está por dentro, sim? Deixa o Otávio comentar aí. Na realidade, Zé Walter, é 1º de março de 2013 que houve a legislação, o artigo 167b
do Regulamento Código Tributário Estadual, vou até pegar aqui para ficar o melhor entendimento, é o artigo 167b, né, que determina lá, a nota fiscal eletrônica pode ser utilizada em substituição, está previsto aí no decreto 7.988, a nota fiscal modelo 1, a nota fiscal de produtor, a nota fiscal de venda ao consumidor e ao cupom fiscal emitido por equipamento emissor de cupom fiscal. A gente qual que é o decreto? Regulamento, é o artigo... 4852? O artigo 167b do RCTE, nosso Regulamento Código Tributário Estadual. Então, desde 1º de março de 2013, essa possibilidade. Por que fizeram isso? Eu sempre bati na tecla que seria redundância, né? Se eu já tenho a nota fiscal eletrônica, para que cupom fiscal? E mais uma afirmativa ontem do Marcelo Mesquita, que você tem que colocar o identificador, o CPF ou CNPJ. Desde que você tenha o identificador, você pode substituí-lo. O cupom não vai ser extinto. O equipamento emissor de cupom fiscal, ele não será extinto. Ele vai continuar porque tem algumas nuances, né? Tipo supermercado, lojas de departamentos, né? Que fica mais fácil emitir o cupom fiscal, né? Ele citou até que o pessoal do Extra, que compõe um conselho de contribuintes, que eles não querem que extinga o cupom fiscal. Correto? Então, vai manter o equipamento. E outra afirmativa dele também, que o cupom fiscal seria também uma outra alternativa, né? Se você está impedido de emitir nota fiscal, aí você emite o cupom. Correto? Então, é facultativo. A lei fala assim, pode, né? Ela disse não deve. Então, quando a palavra pode, ela vem com um teor de facultação, né? Então, é facultativo a empresa fazer. Eu mais o Fábio saímos de ontem da reunião, eu conversei com ele hoje de manhã por telefone também, sobre esse assunto. Por quê? Vai ter uma tal de ciumeira lá na Secretaria da Fazenda. Eu acredito que vai acontecer. Porque tem um departamento de ECF, que a hora que nós formos pedir dispensa, não vai querer dar dispensa. Não é verdade? Então, estamos agendando lá com o Laurismar, que é o responsável pela automação da Secretaria da Fazenda, para que a gente possa tomar com ele uma decisão, formar uma decisão com ele, tomar uma decisão ou formatar algo que venha nos beneficiar até fevereiro do ano que vem, que é a dispensa de uso de ECF. Mas que você vai pegar seu ECF e vai fechar ele e guardar? Nunca. Você vai continuar com ele. Tá? E a nota fiscal, aproveitando, nesse evento que a gente estava lá ontem na Cefaz, a nota fiscal de consumidor eletrônica, segundo a informação dele, ela vai vir em 2015. Eles não querem antecipar, como foi feito com a nota fiscal eletrônica, essa modelo 1, né, que a gente tem, modelo 55, modelo 55, de que Goiás foi um dos primeiros estados a fazer a implementação da nota fiscal eletrônica. Então, eles que vão esperar outros estados implementarem. Tem 7 estados da federação que estão em caráter experimental, já tratando da nota fiscal de consumidor eletrônica e em substituição àquelas notas consumidor D1. Tá? Então, Goiás está previsto para 2015 essa situação. Ok? Ô, Otávio, com base no que você colocou, eu tenho um cliente que ele vai extrapolar aquele limite lá dos 60 mil. Então, se ele colocar a nota fiscal eletrônica agora em janeiro, né? A dúvida surgiu aí. Uhum. Porque lá no anexo 10, que trata do sistema eletrônico de processamento de dados, está na legislação que fala, atingiu 60 mil, ela não foi extinta da nossa legislação. Certo? Não foi extinta. Então, o que a gente... Temos que tomar uma decisão, assim, aliás, uma decisão da Cefaz para com a gente, entendeu? Para com os empresários. Porque o Laurismar, que é do setor de automação da Secretaria da Fazenda, ele tem uma posição. Quem conhece o Maurício Bailão, que vai lá entregar, ele tem outra posição. Então, a gente precisa de conflitar essas duas peças ali e chegar num consenso. O que nós vamos fazer?
De repente eu coloco nota fiscal eletrônica e não o ECF. Aí vem o Estado, autua, né? Autua. Então a gente precisa ter muita cautela na hora disso daqui. Por isso que a gente vai procurar o Laurismar e procurar o Maurício Bailão. Aí, feito isso, a gente traz uma decisão. Deixa o Everaldo comentar aqui um pouquinho. Agora, nós estivemos lá, eu escutei isso há muito tempo atrás, eu falei para o cliente, você vai continuar com a sua SF. Agora, hoje, eu falando com o Fábio, não, você vai ficar desobrigado da SF, mas você é obrigado a fazer a redução Z. Vocês não falaram isso, e agora? Isso mesmo. O cupom ele vai continuar parado. Você vai fazendo leitura X e a redução Z todos os dias. Ele vai ficar zerado, né? Até ter uma decisão final para ele. Ou talvez quando vier a nota fiscal eletrônica, a nota fiscal de Quer dizer que ele vai ficar parado? Hã? Vai ficar parado, redução Z 000? Vai ficar, ué. Então não estou entendendo mais nada, certo? Então é o seguinte, vamos supor que eu emito 10 notas, 10 SF. E SF, aí tem uma nota lá que eu emiti a nota fiscal eletrônica. Eu tenho que colocar na nota fiscal eletrônica que eu emiti, lá na redução Z? Não precisa. Então eu não estou entendendo. O Fábio hoje jurou de pé junto, a Dorothy jurou de pé junto, que tem que fazer isso. Não, Severaldo, a posição que eu tenho não é essa. Eu também acho que não, ué. Não. Quem tem o equipamento de cupom fiscal, mantenha seu equipamento de cupom fiscal. Mantém, concordo. Mantém. Ele vai ficar ligado. Ligado, zerado. Ele vai cada hora ele emite um display. Zerado. E display, tal, chegou o final do dia, redução Z. Zerado. Pronto. Só isso, gente. Não, o que estão falando é que você tem que emitir a redução Z. Não. Emitiu a nota, emitiu a Z. Emitiu a nota. Não, a redução Z, seu Everaldo, é o resumo das operações do dia. Sim. É no final do dia. Mas ele falou que tem que fazer a operação. Tem que fazer, ó. Ela já é automática. Se o senhor não faz ela no dia de hoje, no dia posterior, ao ligar a máquina, ela já faz a redução Z do dia anterior. Mas se eu emitir a nota fiscal, eu não preciso constar na. Não precisa. Não tem essa necessidade. Então tá aí, eu estou certo então. Pronto. Tá certo. Agora, aqui, o que precisa também, que foi solicitado também, o Fábio falou, é que pudesse a Secretaria da Fazenda alterasse o limite, dobrasse aquele limite, tá? Para 120 ou 240 mil, não 60 mil como está hoje. Né? Mas vai acabar mesmo para que aumentar, né? Vai acabar mesmo, eu também, vai acabar. Eu acredito que a hora que vier a nota fiscal eletrônica, de consumidor eletrônica, o SF vai ser, a Secretaria vai deixar de solicitar o SF. Que vai vir a nota fiscal eletrônica. Vai ser opcional, né? Quem quiser colocá-lo, coloca. Não é uma imposição, é uma exigência, né? Futuramente. Né? Há mais alguma coisa sobre o SF e a nota fiscal aí, gente? Não, né? Então vamos aqui com o Geraldo Elisa. Transportes. Essa é para você, velho. Você que é professor na transporte, né? É Geraldo. A pessoa física com 3 veículos, ele já equipara a pessoa jurídica, correto? É isso? 3 veículos? Não tem essa condição, não. Mas, então vamos lá. Um produtor rural tem 3 veículos. Agora, se ele constituir a empresa, a produtor rural, tiver esses veículos na empresa, for prestar frete para terceiro, ele já vai perder, esse frete já perde a característica de atividade rural. Correto? No caso, vamos analisar. Os caminhões são da pessoa física ou é da empresa? Da pessoa física. Agora vai constituir a empresa. Agora que vem o análise para a gente como é que vai constituir essa empresa. Porque ele é produtor rural, pessoa física, tem 3 caminhões. Está trabalhando nessa situação. Agora, ele não vai ter laranja o ano inteiro para transportar. Vai ter que fazer frete. Se ele constituir a empresa, produtor rural, empresa, pessoa jurídica, com esses caminhões, ao que o caminhão for prestar serviço para terceiro, aí já descaracteriza a atividade rural. Se ele fizer uma transportadora com esses 3 veículos e for transportar a laranja dele, já tem que pagar o ICMS, correto? E aí, qual a melhor forma de fazer isso? Fala aí, Everaldo.
Bem, na minha concepção, existe o KNAI, parece lá, né? KNAI? A atividade principal dele. Qual atividade você vai colocar a atividade para aquela que tiver maior receita? A que tiver maior receita, e a atividade secundária é aquela que menor receita. Então, a maior receita é transporte que vai produção rural Então, a maior receita, quando ele transportar para produção rural, ele falou que é veículo próprio. E quando ele coloca lá a secundária, vai ser transportadora. E quando ele tiver a transportadora, ele vai ter o conhecimento. Eu acho que não há impedimento nenhum dele ter as duas atividades, não. Não, Everaldo, não há impedimento, só que se ele planta laranja, ele transporta laranja, vende a laranja, transporta, tudo está embutido atividade rural, entendo que sim. Agora, se ele põe lá, igual você falou, atividade rural, cultivo de laranja e transporte, aí o transporte já não é atividade rural. Concordo, não tem problema. Não é atividade rural. Mas eu acho que aí não vai ficar muito adequado, não. Não, eu acho que pode sim, gente. Eu acho impedimento. Quando você vai tributar a atividade rural, da receita atividade rural. A outra atividade, que seria a atividade urbana, então, a atividade urbana não há distinção dos dois, não. Eu acho que não existe impedimento. Correto. Sim. Correto. Quando for atividade rural, transporte de carga própria. Quando ele for na atividade de transporte, é transporte tributada normal. Há duas tributações, de rural e urbana. É porque eu tinha imaginado ele porque a atividade rural ela é mais simples, mais simplificada. Que inclusive eu tenho uma empresa, pessoa jurídica, na atividade rural, cultivo de laranja. Ela não emite a nota fiscal própria. Então ela fica dispensada da escrituração fiscal digital, ela fica desobrigada de DPI, de Sintec, desobrigada de tudo. Agora, nesse caso, à medida que ela... por isso que eu pensei, eu vou constituir uma empresa da atividade rural, plantio de laranja, cultivo de laranja, atividade rural, e constituir outra de transporte. Só que aí, eu já deparei, mas essa de transporte, quando ela for transportar a laranja dele mesmo, vai ter o ICMS, porque os caminhões, para não ter o problema do frete, tem que ser... pode considerar, continuar com a pessoa com atividade rural e ter os caminhões em nome de pessoa física. Na hora que ele faz o transporte da laranja, ele pode cobrar o frete da pessoa jurídica. Porque quando ele tem produção própria, ele vai transportar para ele mesmo, né? Pois mas como vai ser uma pessoa jurídica e o caminhão está na pessoa física, a pessoa jurídica pode contratar o frete da pessoa física. Dentro do custo, dentro do mesmo custo. Para ele tirar aquela autorização do nacional, ele ter 2 caminhões, ele pode tirar? Pessoa física, não. Ele já está com 3 caminhões já. A ANT com quem? NTT. Não tira não. Esse detalhe aí que... não tem não. Tem 2 caminhões, o máximo é 2 caminhões, parece. Teria que ver se tem essa exigência da NTT para mais de... Aí eu acho que é um caminhão, parece. Não, mas você pode ter empregado pessoa física. Ele tem os caminhões e tem os motoristas. Nada impede. A única coisa que o Everaldo levantou a lebre aqui, que tem que verificar, é a questão da NTT. Porque parece que no manual de imposto de renda de pessoa física diz que parece que 2 ou 3 veículos já é equiparado a pessoa jurídica. 2 caminhões, né? Com certeza. Equiparado a pessoa jurídica. Com certeza. Aí que é outro problema também. Ele já está com 3 caminhões já. Apesar que esses caminhões, enquanto ele está com atividade rural, ele está... exclusivamente para atividade rural. Lá naqueles bens da atividade rural, né? Certo. Aí já descaracteriza. Mas é pessoa física lá? Pessoa física. Lá. Aí é o investimento da pessoa física lá, né? Não, exato. Então eu estou achando que é melhor ficar quieto com produtor rural, pessoa física, e os caminhões bens da atividade rural. Porque aí já descaracteriza, aí os caminhões estão mais para atividade rural. E na entre safra, os caminhões vão ficar parados? Não, é pior que aí que vem um problema, né? Que faz frete, né? Não precisa contar que tem 3 caminhões, né? Não, mas vou ter que estudar isso aí. Verifique o negócio... Ele faz frete intermunicipal, ué.
Não tem ICMS? Não. Pior que vai para Brasília. Vai pior que a Brasília. Se for interestadual, aí não tem jeito. Se for intermunicipal, não tem ICMS. A atividade rural tem uma atividade lá que pode ser simples, não pode? Não, pode ser simples, só que... empresa de transporte também pode ser simples. É muito complicado ali. Pode ser simples. A questão complicada é porque já é quase todo ano vai a fiscalização lá e autua. E por isso que eu não constituí. E quando é uma atividade rural, você sabe que fica lucro presumido, fica bem mais baixo que o mais em conta, simples, né? Você paga 1,08 para contribuição social e 1,20. E só um minutinho. O PIS e o COFINS é a alíquota zero da cultivo de laranja. Pode falar aí, Brando. Geraldo, o Fábio vai sair alguma coisa sobre responsabilidade fiscal. O Estado já, inclusive, encaixou alguma coisa aí dentro que você não pode fazer isso, não. O Fábio vai falar sobre isso. Não pode hoje. o quê? Esse desvio aí pro aí afora, Não estou querendo desviar, não. Estou querendo fazer certo, ué. Por que eu estou perguntando aqui? Quero fazer certo. Eli, deixa eu fazer Pode falar. Um recadinho aqui. Fala. Pessoal, é o seguinte. O Conselho Regional de Contabilidade, agora no dia 7/12 agora, vai fazer um curso sobre condomínios, sobre a contabilização de condomínios, né, e sobre responsabilidade de síndico e tal. Então, dia 7 de dezembro vai ser um sábado, vai ser das 8 às 18 horas lá no Conselho, das 17. E quem quiser participar, está aberto a todos os profissionais, tem a programação, tem lá da estrutura dos condomínios, profissional contábil aliado ao gestor, contabilidade, ferramenta para gestão de excelência, né? Inadimplência, seja mais na administração, auditoria para condomínios, obrigações do condomínio junto ao município, né? Vai ter um pessoal da Secretaria de Finanças do município de Goiânia tratando também sobre isso, né? E responsabilidade civil do síndico, como a contabilidade pode ajudar nessa administração. A inscrição é R$40, vai ser sábado. E aproveitando a oportunidade, eu estive num evento aí, Nacional da Mulher Contabilista, eu trouxe aqui a foto da Verônica Souto Maior, que vai ficar na Câmara Técnica do Conselho Federal de Contabilidade na próxima gestão. Eu trouxe a Maria Luzia de testemunha, tá? Porque a conversa com ela foi sobre condomínios. Porque eu tinha saído em março no Prolatino para conversar com ela e não tive essa oportunidade. E aqui no navio que estava participando do Encontro Nacional da Mulher Contabilista, eu abordei isso daí. Ela nos pediu que nós formalizássemos, Sr. Everaldo, um outro pedido, tá? Que eles vão formatar agora uma comissão técnica que vai elaborar todas as normas para condomínio. Ela me disse que, nas conversas informais que eu tive com ela, que está precisando delimitar isso. O que é condomínio? Tem condomínio de 2 casas, condomínio de 10 unidades, de 20 mil unidades. Então, não está tendo um consenso sobre o que é isso, né? Então, estão querendo fazer igual fizeram com o Simples, né? Lucro real. Então, eu estou querendo fazer uma divisão. Tantas unidades vai ser uma situação. Unidade média, outra, e pequenas unidades, outro tratamento, né? Então, essa foi a conversa que eu tive com ela. Nós vamos formatar novamente para ela para o ano de 2014, que ela vai continuar na Câmara Técnica do Conselho Federal, que ela é do terço que permanece lá no Conselho, e está assegurado que ela vai ficar na Câmara Técnica. Então, ela pediu novamente que nós fizéssemos um ofício até a ela, e para ela formatar como que vai a comissão, para que essa comissão possa elaborar uma norma para contabilidades de condomínio, especificamente para isso. Então, uma oportunidade para aqueles que trabalham com condomínios, né, que participassem agora, dia 7, no Conselho Regional de Contabilidade, para que tivesse uma noção do que está vindo por aí. Tá bom? Eu vou perguntar, alguém aí tem condomínio? Levanta o braço, por favor. Mexe com condomínio. Derli. Então é o seguinte, Derli.
eu vou me atrever, o sindicato paga a matrícula, você se assiste para nós, traz para nós tudo. Dia 7 eu não posso. É uma apresentação da minha filha e eu... Ixi. Tem alguém mais aí? Você não tem não? Eu gostaria que alguém que estivesse usando o nosso programa e tivesse condomínio para me ajudar aí. Fábio está querendo falar com você lá. Faz? O Aderossi. Então, pede para você. Então tá. Então pede para ele ir lá e para pegar os dados para me colocar no nosso programa direitinho, tá? Eu não tenho esses dados aqui porque eu queria me ajudar para a gente implementar mais nosso programa. Então pede para ele ir lá assistir, pega para ele. Djalma. Mas o Djalma não usa nosso programa, não. Não usa, não. Não usa, não? Porque eu sei que ele tem condomínio também. Então tá. Eu queria que usasse nosso programa para a gente... Porque é o seguinte... porque nós paramos o caso do condomínio por causa daquele caso que eu fiz uma consulta para o Ministério, para receber lá para o Conselho Federal. E depois de 5 anos, Divina, eu fiz a consulta em 2007. E eles só responderam essa consulta que todos os condomínios é obrigado a ter um contador e ter contabilidade. Então, agora, a partir de agora, nós vamos implementar o nosso para que tenha contabilidade e fazer a contabilidade. Por isso que nós paramos. Tá? Então, eu vou falar com o Aderossi para ir lá. Tá? Ok. Geraldo, o negócio aí ficou por isso mesmo, né? Então, Maurinho, leva lá para Maria, contabilidade de contas a pagar, parece. Não. Sobre uma contabilização de uma dívida, certo? A cooperativa de transporte de petróleo, ela assumiu uma dívida junto à Petrobras. A Petrobras tinha uma transportadora que fazia o serviço para ela. E essa transportadora estava devendo para a Petrobras. Aí não conseguia pagar a dívida, aí a Petrobras falou para a cooperativa: eu passo o contrato para vocês, mas vocês assumem a dívida da transportadora. E aí eles assumiram. E aí vem descontando todo mês do cooperado para pagar essa dívida. Então eu quero saber como que eu contabilizo isso. É fundo de comércio? Quer fazer? Na realidade, quando a cooperativa assumiu a dívida, foi em troca de um fundo de comércio, não foi? Porque ela não recebeu, ela recebeu simplesmente a concessão da linha ou alguma coisa assim, né? Então, pode falar, velho. Eu pergunto, o que caracteriza o fundo de comércio? Não é o ponto? É fundo de comércio. Nesse caso, para mim, é um bem intangível. Ele não mensura quanto que ele vale, então só que a de verdade. Agora, a outra, como que ele vai pagar isso? Nunca vai pagar, né? Nunca vai. Vamos supor, ele acaba a dívida dele. Acaba. Então, o que acontece? Ele vai pagando e vai acabando com o bem intangível dele, que é a obrigação. E ele vai ficar com o ponto que tem a concessão. Ele vai ficar com a concessão. Eu pergunto, essa concessão, ela tem valor, não tem? Então, também é um bem intangível. Então não é fundo. Não é fundo, é bem intangível. Bem intangível. O fundo não deixa de ser intangível. Tudo intangível também. O fundo não deixa de ser intangível. Então aí a hora que vai pagando, vai diminuindo Você vai valorar o fundo pelo valor da dívida. Certo. A dívida é corrigida? Não. Ou é fixa? Não, ela só vai diminuir, não é corrigida. Pois é fixa, prestação fixa. Isso, Justamente, então você verifica quanto que é o valor total. Deixa a Divina comentar aí um pouquinho. Vamos. Depois eu arremato. O Everaldo tem razão. Ela vai colocar lá em bens de fundo de comércio e vai acreditar lá a realizar a longo prazo, que possivelmente deve passar de um ano. Quantos anos são, por favor? 2010
2010 a 2016, 5 anos praticamente, não sei a data, digamos que seja 6 anos. Então, ela vai, igual o Everaldo falou corretamente, é um fundo de comércio, deve ter um contrato para garantia real e vai creditar, como é que eu falei? Exigível a longo prazo, lá no passivo. E aí vai abatendo mês a mês, não tem correção, vai batendo mês a mês. Na verdade, você já está pagando desde 2010? Desde 2010. E aí, só que... os pagamentos você está debitando em quê? Acredita banco, caixa e debita... A dívida. Não, a dívida... A dívida, porque na realidade você está fazendo um investimento. E esse investimento é um intangível. Debita a dívida, certo? Pois é, quando você contabilizou a dívida a pagar, uma dívida a pagar, você debitou o quê? Porque... Ela, dá licença um pouquinho, ela não fez a provisão, por isso que ela não está dando certo a baixa dela. Seria fundo de comércio a exigir a longo prazo, aí constituiria um direito e uma obrigação. Aí ela acreditaria banco e debitaria a dívida. Por isso que está... Tudo bem, porque... Ela pode fazer retroativos ou notificativo no balanço. Eu perguntei porque ela está pagando desde 2010, entendeu? Você está pagando desde 2010? Então o que ela vai fazer? Ela pode fazer agora, fazer uma nota explicativa do balanço, dizendo que aquela operação é desde 2010 e fazer um ajuste. Pois é, cada prestação que você está pagando, você está pondo no banco contra a dívida? Contra a dívida. Aí só que assim, era outro contador. Certo? Sim. E aí o que está lá no ativo não tem nenhum lançamento. No ativo não tem lançamento. Não tem. Só está no resultado como se fosse banco e dívida. Só está banco e dívida. E a dívida ele classificou no resultado ou no ativo? No passivo. Não, mas ele está pagando, né? Ele está pagando, aí está baixando a dívida, certo? Mas aí quando terminar essa dívida, o que acontece com o fundo de comércio? Pois é, mas a dívida teve uma origem. A origem ele tinha que debitar fundo de comércio, lá no intangível. Certo? Tem. Porque nessa fórmula aí você criou um passivo sem ter o ativo. Não, ele está lá no ativo. Só que não tem modificação de valor. Isso aí no ativo. Não teria que ter... Porque vamos supor, eu tenho uma dívida de 100 mil reais, né? Na realidade, essa dívida originou de um outro débito que eu fiz, de um compromisso. Então, se eu girei um passivo circulante, eu tinha que gerar ou um resultado ou então um ativo circulante, ou um ativo imobilizado, no caso aí, ou o intangível, que é o próprio exemplo. Então, ele tinha que fazer a partida dobrada aí. Pois é, quando ele, mês a mês, ele paga. Na hora que a Petrobras vai pagar o serviço para a cooperativa, ela já retém o valor, a parcela, certo? Então, já vai para o banco só o líquido, né? Correto. E o que desconta do cooperado todo mês, que é o cooperado que está pagando a dívida. Aí eu a contrapartida vai ser o fundo. Mudou de figura. Mudou tudo. É o seguinte, cooperativa é diferente. Quem está adquirindo esse direito, que é preciosíssimo, que ele vai ter quantos anos que ele vai ter de concessão? Tá, pois bem. Cada cooperado vai participar, quando você cria lá a prestação do serviço do cooperado, digamos que é 100 cooperados, 100 mil reais, você vai dividir pela quantidade de cooperado, e quando a Petrobras pagar para cada cooperado que ela paga, ela vai proporcionalmente descontar. Esse direito que está lá no fundo de comércio, que nós chamamos de tangível, ele vai ter uma participação. Se ele sair de lá, ele vai ter direito a resgatar esse valor. Isso é um direito mesmo, de ativo. O que acontece? A cooperativa não vai pagar nada. Ela é administradora, os 10% dela é líquido. Quem vai pagar são os próprios cooperados. É assim?
Então, por isso que você tem que fazer um ajuste na contabilidade, fazer uma nota explicativa e vai fazer o passado, o rateio de cada qual. Você pode, inclusive, se você quiser, para ser mais detalhista, que cooperativa eu conheço, é uma canseira mexer com isso. Então, os 100 cooperados, lá no Fundo de Comércio, quando você adquirir, João, José, tanto, divide o total pela quantidade de cooperados, o direito e obrigações de cada um, para facilitar para você. Porque quando você for dar baixa nas dívidas, na obrigação que ele contraiu, eles vão baixando e continuam com o direito deles da concessão, correto? Entendeu agora? Tá satisfeita? Entendeu? Deu certo? Tá, obrigada. Não tem. Peraí, fala no microfone aí. Fala aí, Irani. Eu só perguntei para a Divina, então esse ativo ele vai ficar lá intocável enquanto esses cooperados estiverem na cooperativa. Ele só vai sofrer alteração se os cooperados se desligarem da cooperativa. Embora pode ter um critério de correção, né, Divina? Porque na realidade, o que eu entendi, na realidade, foi o seguinte. Peraí. Que elas dizem que a cooperativa fatura e a Petrobras já desconta no faturamento e paga o líquido. Espera aí. Ela é administradora, normalmente é 10%. Esse 10% é o custo operacional da administração. Espera aí, então fala no microfone. Ao invés de estar descontando 10%, desconta 20%, um exemplo, certo? Da taxa de administração. Ao invés de ser 10%, é 20%. Então, quer dizer, 10% é para custeio da cooperativa e os outros é para abatimento da dívida. Correto, porque na realidade, quer dizer, como a Divina colocou, a cooperativa não adquire nada. Quem adquire são os cooperados. Isso, o cooperado. Não, a cooperativa não tem despesa aí nesse pagamento da dívida. O cooperado é que está pagando. Porque o Zé Walter colocou aqui o passivo circulante, vamos supor que seria só a dívida, ok? A contrapartida... Intangível. Mas depois 2 passivos aqui? Não, é pagamento. Intangível lá, tá certo. Partido dobrado, intangível. E aí, no pagamento mensal, viria baixando o passivo circulante e creditando o banco. Mas e o valor lá que é retido do cooperado? Onde que eu vou baixar aí? Aí é a taxa normal, essa é a despesa normal. Não, despesa não. Peraí. Vou explicar. Vou fazer um exemplo aqui. Esse fundo de comércio é R$50 mil e são 50 cooperados. Vai pelo 100 que está aqui já. 100. A cooperativa, ela vai colocar no balanço dela porque ela é a gestora. Mas lá do tangível e na dívida, ela poderá, Joãozinho, 1.000, Zezinho, 20, entendeu? Da participação. Quando ela baixar lá, não é a cooperativa que vai pagar, ela que recebe o nome dela e transfere para aquele repasse. No repasse para o cooperado, ela vai deduzir o valor da dívida. Exatamente, mas ela não tem nome da cooperativa. Tudo é o cooperado que faz. A dívida vai ser dele, o direito vai ser dele. Para facilitar, ela pega e divide esse valor do nome dos empregados. Só para me entender um pouquinho. A dívida é dos cooperados? É dos cooperados, Porque o patrimônio que está ali, quem presta serviço, são os cooperados. É uma associação. E a associação é o cooperado que trabalha. A cooperativa não tem personalidade jurídica? Não tem, ela é uma associação. Ela tem personalidade, ela é uma associação, ela é sem fins lucrativos. O que ela participa? Eu estou dando um exemplo, ela falou 20%. Eles fazem 1 milhão de serviço, a cooperativa tem 2 milhões, que é 20%, 20%, os 80% é rateado entre os seus cooperados, que são associados, de acordo com sua força de trabalho, de acordo com o frete que eles prestou. E esse valor que adquiriu esse fundo de comércio, que é para poder eles ter o trabalho, que como ela disse, se eu hoje, não é cota parte, eu lá estou com R$20 mil, eles vão descontar
Não sobre os 20. Eles vão descontar o total da dívida dividido em 5 anos, daquele carinha, um por um. Um por um. Ou, se quiser, ele pode descontar integral e a cooperativa rateia. Mas, como ela disse, vai ser descontado na fatura. Mas lá dentro da cooperativa é rateado, associado por associado, cooperado por cooperado. Entendeu? Entendi. Ele é um autônomo. Ele tem retenção na fonte, ele tem contribuição no município que ele trabalha. Entendeu? Certo, Maria? Beleza. Entendeu aí, Maria? Então, você que está com a batata na mão, entendeu aí? Deixa o Geraldo dar uma comentada aqui. Não, comenta aí. Ou faz a colocação. Não, é só fazer uma colocação. A Divina fez muito bem a colocação. Ela só falou uma palavra inadequada: associação. A cooperativa é uma sociedade de pessoas. Ela não é associação. Ela foi corretíssima. Só a palavra associação que não pega para a cooperativa. Ok. Eu fiquei por entender porque é o seguinte: a cooperativa não tem um balanço? Não, ela tem. Ela é pessoa jurídica, só que igual a Divina falou. Tudo bem. Quando a Petrobras paga para a cooperativa, ela já desconta. Só que aquele desconto, depois, quando a cooperativa vai repassar para o associado que assume. Então, ela é uma intermediária. É uma sociedade de pessoas, pessoa jurídica, tranquilo. Pois é, mas essa concessão, ela vai pertencer à cooperativa ou aos cooperados? Não, toda a operação é feita no nome da cooperativa. Pois é. Agora, vamos dizer, os associados, os cooperados, eles praticamente são... Porque eles são responsáveis. Quem assumiu a dívida com a Petrobras foi a cooperativa. É a cooperativa. Certo. Agora, mas quem que vai pagar? Na verdade, quem paga é o associado. Porque quando a cooperativa recebe da Petrobras, ela já desconta o dela. Só que aí, quando a cooperativa vai repassar, ele volta para a cooperativa. Porque a cooperativa, além de descontar o dela, dos cooperados, ela vai descontar um patrimônio que os cooperados adquiriram através da cooperativa. Não, mas quem adquiriu o patrimônio foi a cooperativa, mas para os associados. Para os associados. Porque todos os bens que tem na cooperativa estão associados. Tá. Né? A Maria entendeu lá. Ficou meio complexo. A Maria entendeu, foi o mais importante. Com a Maria novamente lá. Menor aprendiz. É sobre a lei do menor aprendiz. Qual que é a obrigação mesmo que a empresa tem? E se ela não contratar o menor aprendiz, está tendo autuação? Na realidade, Fábio, você que está por dentro do menor aprendiz aí? Você tem aí? O Ronan vai dando. Boa noite, colegas. Boa noite. Maria, a Lei 10.097/2000, ela alterou alguns artigos da CLT, ali iniciando pelo 402 até o 433. Tem poucos artigos, a Lei 10.097. O menor aprendiz, você só pode contratá-lo mediante a empresa consignada para o aperfeiçoamento desse trabalhador, né? Digamos assim. A idade de 14 a 18 anos. Menor aprendiz não pode ter contrato superior a 2 anos. Não pode ultrapassar 6 horas diárias. Tem que também ver o tipo de estabelecimento, as condições do trabalho. Você dá uma lidinha na Lei 10.097, ela tem poucos artigos, está esclarecendo tudo isso aí. Só pode ser contratado também mediante uma empresa que está, digamos assim, dando condições técnicas e científicas para este menor, sabe? Pois é, mas as empresas em geral, elas estão cumprindo essa lei ou não? Se as empresas que estão cuidando dos menores aprendizes... Não, assim, as empresas... as empresas que estão contratando. Isso. Se está obedecendo essa norma. Isso. É difícil, por exemplo, eu responder se elas estão seguindo. O correto é seguir isso. Na realidade, quando os 5% do número de funcionários que ela estiver for superior a 1, elas estão, aliás, acima de meio. Deu 0,6, elas são obrigadas a contratar 1, certo?
Se 5% for superior, até 5%. Se tiver 100 funcionários, 5% vai dar 5. Então, você tem que contratar no mínimo 5 aprendizes. Deixa eu responder para ela. Tá. Principalmente essas empresas de economia mista, do governo e as grandes empresas. Sabe aquele pessoal do IEL, desses programas anti-Procerrado? Aqueles são os menores aprendizes enquadrados nessa lei. As empresas grandes, as empresas maiores, as médias, todas elas têm que obedecer porque elas são mais visadas à fiscalização. Devido à movimentação do trabalhador, então a DRT, quando ela vai, na empresa que eu dou assessoria, foi fiscalizada. Como tinha um menor aprendiz e um deficiente físico, que também agora tem uma lei obrigatória, você tem uma lei nova agora também do deficiente físico, né? Que adequar a sua capacitação, porque ele não é incapaz, lê do engano das pessoas que ele é incapaz. Então, aí as médias empresas, aquelas, em tese, 70% das empresas que estão obrigadas a contratar esses empregados menores, contratam. Daí, quer opinar aí? Deixa eu dar uma comentada aí. Bom, é só lembrando que o artigo 428 a 434 da CLT, ele normatiza sobre esse assunto. Tem várias jurisprudências, várias normas, decreto, lei, portarias do Ministério do Trabalho que falam sobre isso aí. O que está obrigado a contratar, igual vocês disseram aí, as empresas que têm mais de 7 empregados, que não seja de formação superior ou técnico profissional, ela está sujeita a essa contratação. É obrigatório, salvo se ela estiver no Simples, ela não está obrigada. Esse aprendiz, a Constituição proíbe o trabalho de menores de 18 anos se a empresa tiver atividade insalubre. E menor de 16, qualquer atividade, salvo, nesse caso aí, se ele for um aprendiz. O aprendiz, no caso, ele tem prioridade de 14 a 18 anos. Nas atividades insalubres, estende até 24 anos, né? Tem que contratar de 18 a 24 anos. Então, a aprendizagem é isso aí. Quanto à multa, está prevista no artigo... o artigo 434, combinado com a portaria 290 de 97. A multa equivalente a 378,28,47 UFIR, por trabalhador irregular, até o máximo de 1.891,4236 UFIR. Incrível, essa UFIR veio e está até hoje, né? Isso. Fábio, você vai falar do menor aprendiz? Eu ia falar, mas falaram tudo, né? Então, vamos para frente. Fale com Josina ali, vamos trabalhar. Daí parece que quer falar mais um pouquinho aí. Só mais um detalhe, a contratação ela pode ser feita direto, inclusive o Ministério do Trabalho orienta que seja feito direto pelo empregador. Porém, pode ser contratada através de empresas especializadas para ajudar a administrar, né? Tipo CIE, essas coisas aí. E ele tem uma carga horária de 6 horas, máximo 8 se ele tiver ensino fundamental. E o encargo, no caso aí, o FGTS é reduzido a 2%. Ok. Vamos com o Josino lá, vamos falar de nota fiscal eletrônica de serviço. Eu queria ver se aconteceu com alguma empresa de algum de vocês aí. Um cliente meu foi emitir a nota fiscal e lá naquele campo lá do percentual não está liberando lá para ele colocar lá o percentual, sabe? Uma única empresa está acontecendo isso. Eu liguei lá na prefeitura, falei lá no departamento do Miralho lá, mas ele me jogou para outro lugar e jogou para outro e ninguém me falou por quê.
Alguém? Espera aí, Divina, deixa eu passar o microfone para você. Você manda olhar lá na impressora do computador se está configurado ou ela está estragada. Porque aquele percentual, quando você clica lá, ele busca no próprio sistema operacional do computador. Às vezes a calculadora ou a pilha está fraca, porque lá tem uma pilha, ele tem uma pilha, e não está buscando. Pode ser isso daí. Porque não existe não, porque no município de Goiânia o melhor programa do Brasil é aquele programa que eu trabalho muito com nota fiscal, e então ele é um programa, inclusive, é modelo para os outros prefeitos, para os outros municípios, de 5 mil e tantos municípios que tem. Então você pede o seu técnico de informática olhar se é a calculadora, tá? Ou é a pilha dele que está fraca. É por aí isso aí. Quer comentar aí, Wagmar? Deixa o Wagmar comentar um pouquinho. Depois eu volto para o Geraldo aqui. Não, o que eu entendi que ele falou é o seguinte, que tem outras empresas que aceitou. E é só uma que não aceitou? É, uma empresa que eu faço contabilidade que não está tendo condição de colocar lá o percentual. Entendeu? Mas esse percentual ele não é automático? Ele é automático, sim. É. Mas com ele lá aconteceu isso. É. Deixa o Geraldo comentar um pouquinho aqui. Serviço prestado fora de Goiânia, Júlio? Não. Outro município? Não, Goiânia mesmo. Goiânia para Goiânia. A empresa em Goiânia e a tomadora é Goiânia também. É. Ah. Deixa o Geraldo falar alguma coisa. Só comentar, Geraldo. Não, é porque quando cai na situação do artigo 54, não abre espaço mesmo, não. Que eu achei que no caso de lá poderia ser nesse caso, né? Que é serviço prestado fora de Goiânia, que o imposto é devido fora de Goiânia e não sai a alíquota, né? Mas então, se não é esse caso. Vamos verificar. É só uma empresa, Josino, que está acontecendo isso? Tá ok. Tá ok, então vamos. Fábio, só avisa aí. Bem, colegas, eu passei para cada um de vocês aí um panfleto, né, com relação ao curso que vai ter dia 16 de dezembro de 2003 e também... 13. Dia 16. 13. Oi? Tá bom, vai. No folder aí está dia 13 ou 16, hein? 16. Dia 16 de dezembro de 2013. E quem não puder fazer dia 16, pode fazer dia 17, né? Sobre saúde ambiental, repensar condutas e rotina posto de combustíveis. Realização do Departamento de Vigilância Sanitária, né, da Divisão de Fiscalização e Saúde Ambiental. Contato, vocês têm aí o telefone 3524-1590, né, para os internautas. É um curso que vai ter um conteúdo programático extenso, né, falar sobre controles de pragas de vetores, limpeza de caixa d'água, alvará sanitário, certificado de vistoria dos bombeiros, licença ambiental, caderneta de inspeção, água para consumo humano, água para consumo geral, limpeza de caixa de retenção, primeiro socorro, EPI, EPC, ficha de inscrição e segurança de produtos químicos, PPRA, PCMSO, vacinação dos trabalhadores, prevenção e combate a incêndio, acidente de trabalho, CAT, doenças ocupacionais, situação de emergências, EPI, gerenciamento de resíduos. Então vai tratar várias coisas, né? Quem estiver interessado é só fazer a inscrição aí. Outro aviso, né? Não, ele é... 0800. Já paguei para vocês, paguei de todo mundo. É 0800. Certo? Outro aviso é o seguinte, todo mundo tomou conhecimento, nós colocamos no site o link para... Foram 1.300 empresas que a Secretaria da Fazenda está excluindo do Simples Nacional e está dando 30 dias para regularização. Isso saiu no Diário Oficial do dia 13 de novembro, então estamos chegando perto dos 30 dias, né? É só lembrar, quem ainda não entrou lá para ver se tem alguma empresa sua com esse problema, e se tem, correr para regularizar, porque está chegando os 30 dias. O edital saiu dia 13 de novembro e ainda está no nosso site lá para linkar, para ver a lista das empresas. Quem ainda não viu, correr, e quem viu, procurar regularizar, porque está expirando o prazo.
Outra coisa... O decreto da AMA aí. Tá, com relação à AMA, né? A AMA criou uma frente de trabalho diante das reclamações e está tentando amenizar, eliminar as pendências que estão ocorrendo, né? Até o dia 17 agora, segundo o caso, né, cara, vai até eliminar as pendências de 2012, né? Então, se continuar com isso aí, eu acredito que no início de 2014 já esteja mais ou menos atendendo nos conformes. Se não tiver, a gente vai continuar insistindo e brigando para melhorar o atendimento da AMA, certo? Outra coisa, deixa eu ver aqui também, ocorrência, conteúdo reclamando, suporte... Enquanto você pensa, eu vou... Vai passando a ordem que eu tenho uma pauta aqui. Vai ali com o Wagmar ali. Apuração ICMS. Ele é mais direcionado ao nosso amigo Otávio Júnior. O cliente me procurou, ele é vendedor de loja de autopeça. E ele é do Simples Nacional. Ele compra muito da Polipeça. Tem lá o destacamento do ICMS. Ele não pode aproveitamento de crédito. Como é que é feita ali a escrituração fiscal desse contribuinte? A empresa do Simples Nacional, quando você compra a mercadoria, ela vem o cálculo da substituição tributária, você vai lançar na coluna de valor contábil o valor total da nota e lá na coluna de outras o valor total da nota. Correto. A saída também é a mesma correspondência. Tá. Então não tem ele destacamento nenhum? Não. Exceção à regra agora. Isso é o geral, correto? Aham. Entrou o valor contábil, coluna de outras. Saída, valor contábil, coluna de outras. Correto? Ok. Existe exceção. Se você vender para fora, você assume a condição de substituto tributário. Aquela empresa que vai fazer a substituição. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer o procedimento de vender a mercadoria para fora e fazer a substituição e recolher a GNRE para aquele estado de destino, se ele for signatário do protocolo 41/2008 ou 97/2010, protocolo ICMS 97/2010 e 41/2008. Por quê? Você tem uma relação de estados ali, tá, que estão fez adesão a esse protocolo. Então você tem que seguir a legislação e fazer a substituição. Aplicar o IVA correspondente, que você é uma empresa do Simples, vai aplicar o IVA original. Não se aplica o MVA ajustado, tá? Porque esse ajuste nos percentuais, nos MVA, nos IVAs, são para que a carga tributária seja do mesmo tamanho, tá? Okay. Para não trazer distorção, porque senão você passaria a comprar só de um estado só. Então a alíquota é 59,60, que é o MVA original que você vai aplicar. Você sabe fazer o cálculo ou não? Eu sei, eu lembro uma vez que você explicou aqui, eu tenho. Já tem lá guardado, né? Tem guardado, tem. Então, pois é, então fazer a substituição quando você vender para fora. E no caso de você fazer a substituição na venda para fora, vamos fazer o cálculo do simples, tá? As mercadorias que você vendeu dentro do estado de Goiás, você vai marcar que ela está desonerada de quê? Do ICMS. ICMS. Certo? O que você vendeu para fora, você não pagou o ICMS. Aí você vai ter que pagar ele como ICMS normal, tá? Mais a GNRE. A mais a GNRE. A GNRE segue com a nota. E essa mercadoria que você vendeu para fora, ela vai ser tributada pelo ICMS. Tá certo? Só fora do estado? Só para fora do estado. E dentro daquela tabela? Dentro do estado você desonera o ICMS, você tira o ICMS. Outra questão, nós estamos conversando. Se nacional, tabela normal. Tabela normal. Tabela normal. Outra questão, tem a lei 10.485, que trata do PIS e do COFINS. Nós temos alguns produtos elencados lá no anexo 1, anexo 2 dessa lei, que trata da desoneração do PIS e do COFINS para setor de autopeça. Ah, tá, você não sabia. Então, tem que fazer a desoneração também. Aquelas empresas
que tem a condição de me fornecer um relatório ou algo assim parecido para me fazer a desoneração, eu tenho. Um relatório por NCM dos produtos que foram vendidos. Aí eu faço também a desoneração do PIS e do COFINS. PIS e COFINS. Exato. E a Lei 10.485 trata especificamente do setor de autopeça. Ok. A questão do crédito aí, Otávio. Não existe, Pois é. né? Não, pois é. Não existe o crédito. Não existe crédito. Inicialmente, quando começou isso daqui, eu mais o Fábio fomos lá conversar com o Weiser, que era o gerente de substituição tributária da Cefaz. Por quê? O que acontecia no caso de você vender para fora? Você tinha que recuperar o crédito, né, do que você comprou, porque você está transferindo o imposto para fora. Você comprou mercadoria para vender dentro do estado de Goiás. Você está vendendo para o Tocantins, você não tem que pagar a substituição para o Tocantins? Sim. Então, você tem que pegar aquele imposto que você pagou para Goiás e recuperar ele. E levar para o estado do Tocantins. Aí depois teve uma legislação, tem uma instrução normativa que fala que você poderia acumular crédito, tal. Aí nós fomos lá, o Cícero, que é outro gestor lá da Cefaz, chegou e elaborou um parecer de acordo com a Lei Complementar 123, as empresas do Simples Nacional não se acreditam. Não acreditam. Pronto, aí Correto. acabou. Matou tudo isso daí. Aí com esse parecer não tem como você fazer mais nenhum creditamento. Não acumula crédito. Não acumula crédito, tá? Correto. Fala, Everaldo. Otávio, Movi a pergunta do Everaldo aqui. Ó. pergunto. Essa é verdade, peraí. Aqueles exemplos que eu iniciei, que quando eu falei sobre a substituição tributária, eu acredito que foram os iniciais, mudou o MVA. O MVA é 59,60. Eu tenho aquele. Naquele material meu está 40%. Aham. Agora é 59,60%, tá? Então tá certo. O protocolo ICMS 61 de 2012 que alterou isso aí. Ah, tá. Pergunto. Vamos supor, você comprou R$1.000 lá de São Paulo. Quando entrou no estado de Goiás, você pagou X de retenção. Então, ele reteu de você lá, e eles pagaram e você pagou para o vendedor lá. Vamos supor que ele pagou para vender no estado de Goiás R$120, certo? Ele pagou 120. Eu vou vender no estado de Goiás, pagar 120 e estou até o fim. Não vou pagar mais nada. 120 que eu paguei para vender no estado de Goiás. Agora está falando o seguinte: antes, quando eu vendesse para fora, eu me aproveitar 120. Vocês não acham um absurdo? Você não tem direito a crédito. Você vai pagar sem direito a crédito nenhum, vou transferir crédito nenhum, e ainda vai ter que pagar no Simples Nacional com CBD. Isso é um absurdo, é inconstitucional. Não sei por que o pessoal do autopeça que não entra com ação, gente. É um absurdo, isso é roubo mesmo. Seu Cícero, vocês estão roubando certos contribuintes, gente. Isso eu falo, isso é um absurdo. Isso não é lei, não. Isso é o quê? Confisco. Legalmente confisco, está confiscando. Eu tenho o direito, paguei, não tenho direito a comprar, e não vou ter que pagar novamente. Ó, absurdo. O Simples Nacional, que não está cumprindo a lei estadual, não está cumprindo, nem estadual, não está cumprindo o que determina o artigo 149 da Constituição, que tem tal tratamento diferenciado, o tratamento diferenciado que estão dando, você pagou 200, 120, e ainda vai ter que pagar mais 4%, 2%, ou ter, como se fosse nacional. Que tratamento é esse, seu Cícero? Para me desculpar, mas o senhor está equivocado. Acontece agora que houve um fórum de debate em Brasília, agora no mês de novembro, e há uma tendência lá dentro desse fórum de tirar a substituição tributária das empresas do Simples e incluir outros segmentos. Tá? Outra coisa que eu falou sobre substituição tributária, eu preciso de alertar vocês num quesito aí. Tem muita gente que compra mercadoria de São Paulo, autopeça, material elétrico, material de construção, e o imposto da substituição tributária vem agregado à nota, não é verdade? Aí chega aqui, você vai fazer a devolução, e tem gente que está fazendo a devolução do ICMS-ST. Não existe isso não, gente. O que acontece?
o imposto da substituição tributária, ele veio para dentro do estado de Goiás, ele entrou no Tesouro de Goiás. Você não tem que devolver para o estado de São Paulo, não, hein? Você devolve só os impostos normais, se você for uma empresa normal, né? Pelo Simples Nacional tem as características lá como você tem que fazer, ir para os dados adicionais, colocar a base do ICMS e o valor do ICMS. Aí você vai falar assim, eu comprei mercadoria em São Paulo, gosto de dar um exemplo, de R$120, pagou de imposto, o imposto da substituição tributária via GNRE está dentro do Tesouro do Estado de Goiás, porque quando você destina lá o estado de destino que você está declarando o imposto. Confiscou. Ele está aqui, não, aqui, aí você vai devolver a mercadoria. Os 120 você não devolve, você pede restituição para a Secretaria da Fazenda. Tá? A normativa é essa, tá? Está lá no anexo 8º do nosso regulamento do Código Tributário Estadual, do RCTE, que trata do capítulo da substituição tributária. Ou você pede restituição. Tá? Ok. Microfone aqui para falar mais aí, Wagner? Não, se você me der mais uma colherzinha, tem um... Pode. É rapidinho. É outro assunto? É. O do Endo aqui é sobre a substituição tributária, eu volto para você daqui um pouquinho. Complementar essa substituição tributária aqui. Otávio, boa noite. A questão da apuração do cálculo lá, quando o valor que eu vou aproveitar é o ICMS interno do estado que está mandando essa mercadoria ou o que vem na nota? Quando você está fazendo uma venda para fora do estado... Estou comprando. Você está comprando. Isso. Quem vai fazer o cálculo é quem está te vendendo. Tá, mas quando ele não vai faz... observar a alíquota interna do estado de Goiás, que é 17%. Tá, e quando eles não fazem? Entendeu? Aí eu vou ter que fazer essa guia aqui, de qualquer maneira, correto? Sim. O valor dessa guia de substituição, a alíquota que eu vou pegar do produto de lá, vou aplicar a alíquota interna do estado de lá. Do estado de lá com a alíquota interna de Goiás. Aqui, exato. Outra pergunta, a contabilização desse ICMS substituição tributária no Simples Nacional, seria outras despesas? Eu considero ele como um imposto incidente sobre vendas. Um custo. Custo. Outros custos, né? O retido? O retido. Não. Ou pode... Na compra, eu entendo que seja na venda. Na venda. Na venda. Na venda? Mas ele foi compra, ué. Não, você vai vender. Não, mas você está pagando imposto antecipado, ué. Aí sim, pode. Antes de você vender mercadoria, você vai colocar nas suas vendas lá, vendas totais e dedução e ICMS sobre substituição tributária. Porque senão, não, nesse caso, eu faço a dedução. Tá? De venda. Não, mas você mesmo deu exemplo aí, ó. Você lança na coluna valores contábeis, valor total da nota, e lança em outros valor total da nota. Você vai contabilizar como custo. Não, mas vem cá. Não tem nada custo. Não seria um custo de compra? Peraí. Está na nota fiscal o valor. É custo. Está na nota. É custo. Eu estou pensando que ele está falando de empresas fora do Simples. Você está falando dentro do Simples. Dentro do Simples. Dentro do Simples é custo. É compra. Não. Já compra direto. O imposto está destacado lá, é compra direto. Ele vai agregar o custo da compra. É o custo da compra, é o total. Correto. Vamos lá, voltando o Wagmar lá, fazendo um favor, Maurinho. O Fábio está lembrando aqui, mas acho que você já sabe o que é. Nos segmentos aí de material elétrico e material de construção, né, que tem alguns estados que são signatários e tem alguns estados que você não faz a substituição, né? Quando chega aqui dentro do estado de Goiás, você tem que fazer, né, o cálculo da substituição e fazer o recolhimento. Aqueles estados que são signatários do protocolo, você tem no própria data da emissão do documento fiscal para fazer o pagamento. Quando o estado não é signatário, você pode fazer o pagamento até no 9º dia do mês seguinte. Correto? Eu prefiro fazer nota a nota, tá? Eu não acumulo, não. Nota a nota que já mata o negócio. Ô, pessoal, a gente fosse pegar o pé da letra, respondendo ao nosso colega, você reteu 120. Você comprou 1.000. Então, entraria como mercadoria os 1.000 e os 120 como antecipação. Não, antecipação. O imposto reteu. Quando você vendesse,
Vamos supor que você vendeu todo 1.000. Vamos supor, você todo 1.000. O custo da mercadoria seria 1.000 e lá na dedução de venda, o 120. Esse aqui seria o correto. No caso de calcular IVA. Everaldo, nesse caso, a tratativa do Simples ela tem uma metodologia e a empresa normal ela tem outra metodologia de cálculo. Né? De cálculo não, a mesma metodologia, porém os lançamentos de ser uma empresa do Simples Nacional é diferente de uma empresa do Simples, fora do Simples. Né? Pois é, mas acontece que eu não sei minha saída, eu não calculo no Simples Nacional a saída. Na saída você não calcula. Eu paguei imposto antecipado na minha entrada. Ela está fora do Simples Nacional para fim de ICMS. O tratamento diferente. Quando eu vender, eu vendo 1.000 de mercadoria com lucro de tanto. Vamos supor, eu vendi por 1.200. Aí, minha receita é 1.200, o meu custo, a minha despesa, dedução de venda é 120 e meu custo é 1.000. Seu Everaldo, mas aí também, se o senhor for tratar dessa maneira, você teria que olhar para o lado do IPI também. Pode olhar, ué. Por que não? Porque aí você vai ter. Aí a sua empresa não trabalha com IPI. Acontece. Comercial, não trabalha com IPI. Acontece que, de acordo com a lei, o IPI, quando a empresa comercial não tem IPI, ela compõe o custo, mas o ICMS não compõe custo. O ICMS é separado. Mas não compõe custo, é separado. É antecipação o IPI não compõe o custo. Mas no seu caso, você antecipou para você vender. Enquanto você não vender, você não pode apropriar. Quando você vendeu os 1.000, que deu 1.200, e esse custo é 1.000. E o ICMS contido nessas vendas futuras que eu ia fazer é o 120. Esse é o correto. Agora pode passar por cima aí, não é problema não. Que ninguém... Agora, Everaldo, eu também assim, no caso, do jeito que você está falando, se eu for uma empresa fora do Simples Nacional e vem uma mercadoria, eu sou um tarista aqui dentro de Goiás. Aí é outro 1.000. Aí vai vir, se é tarista, é desconsiderado. Pois é, aí não vem com imposto. Não. Aí quando a empresa lá, eu informo que eu sou tarista do Estado de Goiás, o Estado de São Paulo tem essa mania de desacreditar aqui em Goiás, ele pega e calcula a substituição tributária. O que eu tenho que fazer? Eu acredito dos dois impostos, o ICMS normal e o imposto de substituição tributária. Na realidade é o seguinte, como a empresa do Simples é tributada pelo faturamento, fiscalmente não vai ter problema. Quando você faz uma contabilidade gerencial que quer saber o centro de custo, aí sim você vai detalhar centro de custo por centro de custo. E aí você vai escolher a forma melhor que você pode aplicar. Nesse caso, como é um tributo, você pode tirar lá do custo e contabilizar como um tributo, porque na realidade ela foi um tributo de uma suposta venda futura. Mas não tem nada que você vai acreditar ou debitar. Vai só deslocar uma despesa de um centro de custo diferente. Uma é um centro de custo de custo direto. E aí você vai ter um centro de custo de tributo. Só vai detalhar isso. O contrário. Vamos lá, Wagmar. Pode falar. Ele é uma colherzinha de chá aí. É o seguinte. O pessoal tem me ligado aí, igual o Carlos falou, que os empreendedores individual vai cair no contador. Me ligaram hoje perguntando o seguinte: ele recolhe R$ 39 por mês. Ali tem alguma parcela que vai para o INSS que serve para a aposentadoria dele futuro? Correto, tem. Tem um percentual lá que... Acho que é 5%, parece. Antigamente era maior, mas depois reduziu. Tem a parte da Previdência, a parte do ICMS, a parte do... se não for, e ali vai, então serve para acumular na aposentadoria. Porque é salário mínimo? Porque ele já é empregado registrado, mas abriu uma empresinha do empreendedor individual para ele. E ele contribui todo mês com aquilo. Aí, se ele quiser agregar esse salário do MEI ao salário, ele vai ter que complementar o recolhimento. Senão, não vai adicionar para efeito de cálculo para aposentadoria. Ele tem lá na carteira dele 1.200. Pois é. E recolhe esse do MEI. Pois é. Nesse caso do MEI, não vai agregar os 1.200, a não ser que ele recolha o diferencial do que ele pagou lá. Se ele pagou R$ 27 lá, e hoje paga 74, né? Não, tranquilo. Ele está obrigado a recolher o do MEI, porém... não vai incluir na aposentadoria se ele não recolher a complementar.
Tem que ter uma complementar, tem então, para poder complementar. Aproveitar esse do MEI. Ele vai pegar aquele valor que recolhe no MEI. Do MEI. E da carteira. E equiparar a 11%. Tá. Não, nem 11%, aí no caso é 20%, né? Porque aí Não, mas ele já tem o da carteira, que é 8%, mais o do MEI, e a diferença para dar os 20%? Pois é, porque na realidade é o seguinte, os empresários do Simples recolhem 11% e têm direito a qualquer valor de prolabore. Isso. Certo? Só que o MEI, ele entra naquela situação do autônomo que aposenta, do contribuinte individual, que aposenta com um salário mínimo, só que recolhe 11%. Entendi. Entendeu? Mas aquele contribuinte individual que quer aposentar com mais de um salário, ele tem que recolher 20%. Exceção dos empresários do Simples. Entendi. Entendeu? Correto, obrigado. Vamos dar um aviso aqui dessa reunião aqui que aconteceu. Bem, pessoal, nós estávamos falando na semana passada, quando nós colocamos aquele caso do XML lá no portal do contabilista. Inclusive falei esse negócio, quando nós colocamos lá, não pensava que ia dar essa confusão toda, certo? Porque a partir do momento que nós colocamos no portal do contabilista, e não está 100%, mas está quase 90% já está colocando, prometeram vai colocar todos. O que aconteceu? Nós descobrimos que existe falhas, e muitas notas fiscais não estão sendo lançadas por um motivo ou outro. Então nós tivemos reunido no dia 2 do 12 agora, com o Marcelo Mesquita, com o Carlos Caigué, o André, com a Casué, esse pessoal todo estiver reunido, e nós discutimos mais ou menos umas 2 horas a respeito desse assunto. Aí eu fui solicitar aquilo que eu falei para vocês, perdoar o passado. Perdoar 2012, 2013 faz, 2012 já acaba. Então eles alegaram que é impossível a gente perdoar. E o pessoal não vai perdoar o passado, e eles podem detectar que 2008, 2009, 2010 houve omissão de entrada de mercadoria. Então, aqueles que tiver com essas condições, se você quiser dormir sossegado, não ficar rezando para que ninguém pegue, aí vocês podem entrar mês a mês e verificar se aquelas notas foram lançadas ou não. Você pode entrar no portal e entrar em janeiro de 2008 no portal, tá? As notas fiscais do XML. Entrar tudo lá. Vamos supor que vocês entrem de janeiro, fevereiro até janeiro de 2008, tudo. Vai baixando isso. Quem está usando o programa, vai baixando isso tudo no nosso programa. Certo? Aí, acontece, aí você chega assim, esta nota vai lá, quer lançar tudo. Então o programa vai lá e pega somente aquelas notas que não foi lançada. Aí para lançar tudo de uma vez. Ele vai lá e pegar tudinho. Tudo que foi lançado para trás, ele vai pegar. Agora, 2013 a gente pode até fazer isso imediatamente, sem problema, porque nós começamos. Agora, 2008 para trás, vai ser um pouquinho mais difícil. Ou então, deixar correr, para ver se eles pegam isso, para você ser notificado e recolher esse tributo com as multas formais que for cabida. Certo? Nós sabemos disso. Agora, tá bom, deixa eles pegarem. Agora, se eles embirrar e pegar aquele que é seu, aí você foi o boi piranha, né? Eu falo sempre aqui. Agora, se não pegar, vai passar os 5 anos. Então, mais 2013, estão fácil de pegar. Então, fácil 2013. E o passado é como nós colocamos aqui. Então, espera a fiscalização vir para você ser autuado ou não. O presidente Júlio falou, cada um falou alguma coisa, depois eu vou colocar isso no site de vocês, e no final, nós colocamos aqui. Segundo o presidente do Sindicato Federal do Contabilista, tem que entrar no portal do contabilista e verificar se as empresas clientes teve todas as suas notas lançadas, de entrada, saída, lançada. Caso tenha alguma a lançar, que lance o mais rápido possível, antes de ser notificado. No que diz respeito às notas fiscais lançadas de 2012 para trás, proceder regularização também. Então, se você não proceder, então vão esperar o Estado levantar, que eles realmente vai ter um pouco de dificuldade, mas eles podem verificar. Eu não sei se
o custo-benefício para o Estado levantar isso é satisfatório. Creio que não é não, porque eles vão procurar uma coisa, vai ser aleatório, eles não vão saber quem está fazendo isso, e pode ser que eles detectem lá uma coisa muito extraordinária. A empresa não lança lote nenhuma, né? Aí ele verifica que o lucro da empresa é extraordinário, então ela pode pegar. Porque se ele entrou com mercadoria e não saiu sem nota, ele entrou sem nota e saiu com nota, certo? Então é um absurdo, né? Então eles podem levantar isso, e além disso que ele entrou com nota, saiu sem nota, ele vai pagar 2 vezes, porque ele deixou de entrar, então eles vão desconsiderar, vão pegar tudo aquilo e aplicar uma margem de lucro, e você terá que colocar no Simples Nacional e para você recolher. Então essa é o que eu vou passar para vocês. Foi um facilitador, mas agora nós estamos sabendo que as empresas não estão mandando a nota, e nós vamos ter que lançar elas, não tem jeito, tá? Porque antes a gente fechava os olhos, não quer nem ver, né? Mas o pessoal ficaram, vamos colocar, pagava até outras empresas para ir, o contador pagava outra empresa para pegar o XML da empresa lá, e o Estado não está sabendo, e agora o Estado está sabendo. Então chega lá, e ele só entrar na empresa, ele está sabendo quanto que foi as notas fiscais emitidas para aquela empresa. E se ele saiu menos saída, eles vão atuar, não tem jeito, certo? É melhor fazer o certo agora, tá? Alguma pergunta mais? O produtor rural. Eu conversei com ele, foi bom você ter falado, e eles vão pensar que eles querem colocar todas as empresas lá no portal do contabilista. Não colocou ainda, porque vai ficar muito inchado, mas eles vão verificar no caso do produtor rural, se existem muitas notas fiscais para ser colocada que não é do Simples Nacional, eles vão colocar, o mais rápido possível. Tá? Mas o foco dele hoje, o foco é colocar o Simples Nacional, porque ele não tem controle do Simples Nacional, porque as outras empresas eles têm controle por causa do SPED fiscal, eles têm controle já tudo, não adianta, tá tudo lá sacramentado. E outra coisa mais, mesmo não sendo obrigado, a empresa pode fazer a manifestação, se me dizer, a empresa pode entrar lá através do certificado digital e saber quais notas fiscais que foram lançadas para ela. E ela fazer o manifesto. Eu não aceitei essa nota ou vice-versa. Então, eu tenho inclusive os fatos que o menino tem aqui, que lá de São Paulo, eles vêm para cá, mas aí acontece que antes de o caminhão sair, não sei se você quer falar isso, Otávio? Posso falar? Fala aí. Com relação ao manifesto, eu até levantei essa questão lá também com o Marcelo, é que o fornecedor do Estado de São Paulo vende para Goiás, né? Emite a nota fiscal eletrônica e acontece um temporal na cidade de São Paulo, não tem como fazer a coleta da mercadoria, passa as 24 horas, não pode cancelar a nota mais, o próprio fornecedor faz a nota fiscal de entrada. E quando faz a EFD lá, consta que a mercadoria veio para mim. Está entendendo? Então, o manifesto do destinatário, ele pode resolver essa questão. Porque o que está acontecendo hoje? Essa situação, a gente tem que ir lá na Secretaria da Fazenda, faz o termo de ocorrência fiscal, leva lá, o fiscal bate um carimbo lá, e aquela nota, ele bloqueia ela no sistema. Então, quer dizer que aquela nota não vai trazer problema para a minha empresa. Então, com a manifestação do destinatário, isso deixa de ocorrer, certo? Deixa de ocorrer. Você pode baixar o programa de manifestação do destinatário e você ter o controle daquelas mercadorias que está chegando para a sua empresa. Quando vier uma nota que não é, que você não comprou, que você não pediu, aí você faz que você desconhece a operação. Aí está legalizada a situação que o Saveraldo está colocando aqui, entendeu? Ô Fábio, fala aqui do negócio dos 50. Não, nós estávamos lá justamente para pleitear que, porque vocês vão imaginar o transtorno que isso vai causar para nós contadores. Né? E se o físico resolver pegar o pé da letra, ele vai chegar para uma empresa e falar o seguinte: ó, em 2009, você emitiu escrituração de 10 notas. Essas 10 notas, se você tivesse registrado, a sua empresa ultrapassaria o limite do Simples Nacional. Ou seja, vai retroagir para 2009
sair do Simples e trazer, você vai ter que refazer toda a escrituração dela de lá para cá com da Conda, CTF, o que tiver de ser feito no presumido, né? O transtorno que vai causar. Aí todo mundo lá foi tentando, argumentando para ver se eles acatassem a proposta do Everaldo, que era justamente mexer só de 2013 para cá, esquecer para trás. Eles disseram que não. Mas dentre os argumentos que eu coloquei, só para mostrar para eles a dificuldade que é para o empresariado no que diz respeito, eu questionei quanto por cento estão fazendo a FD social. Melhor, a escrituração fiscal digital, a FD. Né? As empresas que não estão no Simples. Para resumir, as pequenas empresas entregaram, de todas as empresas do Estado, só entregaram 50%, até o momento, a FD. E dessas 50%, mais da metade entregou em branco. Não é? Você vê como é que está a situação. Aí agora, além de ter que entregar a FD, ainda ter que refazer tudo isso aí, complicado. Então a gente tentou argumentar de tudo que é jeito, mas eles disseram que não, porque na realidade eles estão certos. Se a lei fala para lançar a nota, por que não lançou? Né? Agora, infelizmente vai sobrar para o contador. Né? Tem que ver isso aí. Mas de imediato, como o Everaldo colocou, levanta os arquivos das notas de 2013, vai procedendo a regularização. Depois vai fazendo para trás. Né? Assim, aproveitando, né, eu tive olhando que saiu essa lei aqui, agora, recentemente. Eu vou acabar com isso aqui. Então, se eu vou colocar isso no site, vocês dão uma analisada nela, então nós sabemos o que está acontecendo, mas acontece o seguinte, gente, porque nós sabemos que existe o XML, não significa que eu vou falar que vocês não vão lançar. Não significa que da agora para frente nós somos solidários com isso, não. Porque o manifesto, a obrigação do manifesto, a obrigação de falar que eu recebi a nota ou não recebi, é do contribuinte, não é do contabilista, não. Então nós sabemos isso aqui. Porque aí acontece que algum contabilista fala assim, eu não vou lançar. Aí, a consciência dele vai doer, porque um dia ele vai descobrir que ele não lançou de propósito, né? E o empresário pode estar falando, não, se ele lançou porque estou aqui, né? Aí vai haver essa briga. Então, nós descobrimos que tem que lançar, procura o empresário, o que aconteceu, se ele não recebeu a mercadoria, então se manifeste que não recebeu para não ter problema futuro, tá? Acabou. O Geraldo quer falar um pouquinho. Sobre esse manifesto, eu perguntaria... Otávio, que parece que é uma ferramenta adequada para a gente usar. Eu perguntaria, esse manifesto só tem condições de verificar se a empresa de lá mandou o XML ou tem eu como entrar no sistema, puxar todos os XML e fazer a manifestação? Pode. Eu acredito o seguinte, pela chegada da mercadoria no estabelecimento. Porque não tem outra alternativa. Porque se for só assim, não vai refrescar nada. Eu acredito, para a coisa ficar legal, a mercadoria chegar no estabelecimento aqui, que é o destinatário, o remetente mandou para o destinatário aqui em Goiás, na entrada da mercadoria no seu estabelecimento comercial em Goiás, é que ele se faça o manifesto. Você é contador? Não. Não, eu entendo. Você é contador? Não. Geraldo, é isso que eu perguntei, não. Estou perguntando se a empresa... desculpa, um pouquinho. Tá, Geraldo, eu vou responder para você. Não. Vamos supor... Essa Everaldo está falando porque a empresa vendedora é obrigada a mandar o XML. Sim. Só que elas não estão mandando. Elas não estão mandando o XML, mas é obrigação. Não, você, contribuinte, não é nós detectamos isso, mas não é uma obrigação nossa. O contribuinte... Se ele quiser ficar livre de qualquer coisa, vamos supor que uma determinada empresa, em vez de tirou a nota para como que é? O Everton, e entregou para o Ibando. Ele não mandou para ele, não. Então você, o dono daí, quem comprou, quem está comprando, pode entrar mensalmente lá através do certificado digital e saber as notas fiscais que foi emitido para ele. Aí ele pode levantar. É isso aí que eu estou perguntando. Se realmente a empresa, o contribuinte, tem se ele emite sua nota fiscal eletrônica, ele tem condições de entrar lá no sistema e verificar todos os XML que veio para ele,
Aí sim, a gente vai orientar o empresário e praticamente você vai fazer isso. Porque aí você vai verificar quais as notas que vieram para você manifestar. Aqui não veio, você vai manifestar. Essa nota não foi minha. Pode. Então, se tiver essa possibilidade, é uma ferramenta boa para que o empresário faça. Pode. Facultar. Ele. Aquele programa que eu apresentei aquela vez, ele faz isso. Disparou um XML para a sua empresa, na tela do computador, antes da mercadoria chegar, aparece lá que chegou um XML e ele fica em vermelho. Você abre aquele XML e confere se aquela mercadoria vai vir para você realmente ou não. É pago, né? Tutu, né? Tem tutu, né? O outro não, é de graça. Colegas, é sobre a lei que está aqui, a 12.895, é uma reclamação que a gente fazia na Cefaz. O Geraldo, quantas vezes reclamou aqui, que o físico coloca o contador como responsável solidário, mas nunca colocava o programador, que realmente causava muito transtorno. Então, agora, a mesma lei, que a 11.651, com essa lei aqui, ela inseriu também agora a responsabilidade solidária para esse pessoal aqui, ó. Então, o caput lá do artigo 45, ele fala o seguinte: são solidariamente obrigados ao pagamento do imposto devido nas operações ou prestações as pessoas que têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, especialmente, aí eles incluíram com o contribuinte ou substituto tributário a pessoa que, por seus atos ou omissões, concorra para a prática de infração à legislação tributária, notadamente a que tiver fabricado, fornecido, instalado, cedido, alterado ou prestado serviço de manutenção a equipamentos ou dispositivo eletrônico de controle fiscal, bem como as respectivas partes e peças, capacitando-os a fraudar o registro de operações ou prestações. B. Desenvolvido, licenciado, cedido, fornecido, instalado, alterado ou prestado serviço de manutenção a programas aplicativos ou ao software básico do equipamento emissor de cupom fiscal, SF, capacitando-os a fraudar o registro de operações ou prestações. C. Praticado ato com excesso de poder ou infração de contrato social ou estatuto, ou ainda com abuso de personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. D. Praticado ato ou negócio em infração à lei, na condição de sócio ou administrador de fato ou de direito, de pessoa jurídica, com a finalidade de estimular a ocorrência de fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, sobretudo nas hipóteses de interposição fraudulenta de sociedade ou de pessoas e de estruturação fraudulenta de operações mercantis, financeiras ou de serviços. É participado de modo ativo de organização ou associação constituída para a prática de fraude fiscal estruturada realizada em proveito de terceiras empresas. Promovido a ocultação ou alienação de bens e direitos de pessoa jurídica com o propósito de impedir ou dificultar a cobrança de crédito tributário. Então, por aí vai. Então, agora o físico resolveu ampliar, né, pessoas também que contribuem com a sonegação de impostos. Olha, pessoal, fica pensando que isso aí era pouco, viu? Menino, isso aí é um desastre agudo. Porque é o seguinte, esse software, eles fazem o que bem entende. Eu poderia manipular o software, fazer e de 100 virar 10 só, né? Pode fazer isso, é a coisa mais simples que existe, certo? Então, essa lei que saiu aí, cuidar dos seus pessoal que tem software. O negócio não é brincadeira, não. Aqueles bens que vocês tinham, aquelas sede faraônica, cuidar que você pode ser perdido tudo por essa responsabilidade fiscal. Porque agora, vocês programadores, vai ter responsabilidade civil também e solidária. Cuidado, aviso para vocês que não pense que a coisa é brincadeira. Eu estava esperando realmente uma lei igual essa sair do Estado, porque estava uma vergonha só no Estado de Goiás e no Brasil, certo? Eles manipulam, faziam e não tinha punição nenhuma. Qualquer menino aí sem responsabilidade nenhuma fazia um software e colocava no mercado e pronto. E agora eu quero ver agora. Então tem que ter responsabilidade também, tá? Terça-feira nós estamos aí.